prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Eu vou ler o Salmo todo e depois vou dar ênfase somente na parte que recairá a nossa atenção nessa noite. Acompanhe em nome de Jesus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Com flechas na mão valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Eu vou repetir somente o verso 1, que é onde recairá boa parte da nossa atenção nessa noite. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Podeis assentar? Glória a Deus, se você for nessa noite. Queridos e queridas, eu confesso que todas as vezes que fui convidado, tive a honra de ser convidado para ministrar sobre família, as minhas pernas tremeram um pouco. Não por falta de costume com o culto, nada disso. A bem da verdade, em todas as oportunidades, pode haver friozinho na barriga, na verdade, pastor? Porque não é uma oportunidade como qualquer outra ministrar a palavra. Uma porque todos os temas que nós recebemos são temas pautados nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia é um livro muito sério. É o único livro que tem vida. É o único livro que tem uma história imensa de pessoas que contribuíram para que ele fosse escrito e cujo autor, inspirador, ainda está vivo. E todas as vezes que nós o abrimos para ler, este autor se faz presente. Em segundo lugar, porque nem sempre nós conhecemos o público. Quando você é convidado para falar para um público que você conhece, isso fica um pouco mais fácil do que você falar para um público que você não conhece por completo ou parte. Mas mesmo que você conheça o público, falar de uma situação que de repente você não saiba que alguém esteja vivendo, ou como alguém está vivendo essa situação, é complicado. Assumir a tribuna para falar do Senhor é algo que nos deixa temerosos, não inseguros, mas temerosos. Mas quando eu sou chamado para ministrar sobre família, eu confesso que a minha atenção redobra, a minha vigilância redobra as orações, eu afino meu olhar nas Escrituras Sagradas, porque família, para o ser humano, você sabe disso que está na Bíblia Sagrada, foi o primeiro projeto de Deus. O primeiro projeto que Deus empreendeu, como dizem lá, o primeiro projeto social que Deus esboçou, entregou à humanidade, foi a família. Começa normalmente com o casamento, e assim vai. E quando o pastor Carlos me fez o convite, me perguntou se eu tinha alguma quinta-feira disponível, eu disse sim, pastor, qualquer uma quinta-feira. E ele disse: nós estaremos no meio da família, numa campanha de família, falando sobre família. Eu disse amém. Ele não sabe, de repente, apesar de me conhecer bastante, eu quero dizer aos amados irmãos aqui, para não ficarem com ciúme, com todo respeito, porque o pastor Carlos também é meu pastor. Foi ele o instrumento de Deus, que Deus usou para nos levantar ao pastorado. Então o pastor Carlos é o pastor dos irmãos, é o co-pastor aqui dessa igreja também, alguns pastores dessa igreja, é meu pastor.
Então a gente tem aí essa atitude de puxar pastor Carlos para lá, pastor Carlos para cá, é meu conselheiro, é meu amigo, meu irmão mais velho, né? Ele não sabe como eu fiquei depois que ele disse que o tema era família, pois é um tema muito melindroso dentro das Escrituras Sagradas. Está pensando que é a doutrina das últimas coisas, que é a doutrina do Espírito Santo, vida após a morte, arrebatamento? Cada tema tem a sua particularidade, mas família é um tema tão atual, que é sempre bem-vindo em todos os lugares. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. O autor desse texto, eu poderia dizer que foi um dos homens, se não o principal homem, que tinha todas as condições de falar de família na Bíblia Sagrada. Você sabe que o autor deste salmo foi Salomão. Salomão foi o filho do rei Davi, filho do segundo rei do Reino Unido, antes de Israel se separar. E Salomão teve uma instrução diferenciada. Diferenciada por quê? Porque o seu pai esteve durante toda a sua vida envolvido em batalhas. Davi, você vai ver em 1 e 2 Samuel, que Davi foi o único rei que não perdeu nenhuma das batalhas que Deus colocou nas mãos dele. Porém, o reinado de Davi foi um reinado bastante conturbado. Não foi um reinado onde ele teve a oportunidade de folgar na sua casa, com as pessoas do seu reino, com os principais. São pouquíssimos os textos onde nós vemos essas situações acontecerem, a saber, somente dois. O primeiro, quando nos dias em que os reis iam para a guerra, ele resolveu ficar em casa, e você sabe o que deu. Ele viu a mulher se banhando e acabou fazendo o que não devia, trazendo consequências ruins para a sua vida. E o segundo foi quando ele decidiu chamar Joabe, porque eu acredito que ele fez isso, ele deu lugar ao inimigo e pediu para que Joabe contasse, trouxesse o número da soma dos exércitos de Israel. E Joabe disse: olha, tudo que o rei quiser, faça, mas por que o rei quer saber? Ele sabia que Deus disse que era um povo que era como a areia da praia e as estrelas do céu, e não devia ser contado. Para que o coração do rei que fizesse isso não se ensoberbecesse e pensasse que todas as batalhas que eles vieram ganhando, desde o êxodo, da saída do Egito até o exato momento, fosse mérito próprio, mérito humano, e não por uma questão divina. Ele fez, e ao invés dele se alegar, o coração dele pesou, porque com certeza os números não correspondiam às expectativas de Davi. De repente Davi pensou que fossem inúmeros, milhares de soldados, e Joabe trouxe menos de 500 mil de pessoas, e o coração dele pesou, porque ele entendeu com essa soma que a vitória ou as vitórias não eram mérito humano, mas sim de Deus. Esses foram os dois momentos, basicamente, em que você vai ver o pai do autor desse texto está um pouco tranquilo na sua caminhada, na sua vida. Mas no final da sua história, depois que ele resolve passar o reino para Salomão, ele chama Salomão e ele dá alguns conselhos diferentes para esse homem. Ele diz: ser homem, nunca se aparte da tua boca a verdade do Senhor. Vou parafrasear com os irmãos. E você execute os homens que eu jurei que não executaria, porque se eu jurei eu não posso executar, mas o desejo era para que fossem executados. E a partir desse momento, toma. Foi como se jogasse, desculpe aqui a expressão, uma batata quente nas mãos de Salomão. Muito novo, muito jovem, mas Davi não teve tempo de orquestrar a casa de Israel como um rei administrador. E você vai ver que na época em que Absalão, irmão de Salomão, empreende um golpe a Davi, antes disso ele para na porta da cidade e encontra com as pessoas que estavam vindo com demanda, com processos, com causas que precisavam ser julgadas aos montes para dentro da casa de Israel. E ele se aproveitou, pastora, do momento. Absalão se aproveitou e disse: quem me dera que eu fosse príncipe ou rei em Israel, eu daria o mérito da causa a vocês. E ele fez isso durante 40 anos.
Ao final da história, ele pede o pai para que fosse para algum lugar, onde ele fez um voto de que se voltasse com segurança, ele estaria indo lá cumprir o voto. O pai não vigiou e disse: tudo bem, vai embora. Quando ele chega antes dele, ele manda um mensageiro na sua frente e diz: quando vocês chegarem lá, diga: Absalão está vivo. Quando Absalão chegar aqui, toque a trombeta dizendo que ele é rei de Israel. E a adesão foi 100%, porque ele teve tempo para fazer isso. Porque Davi não teve tempo de administrar do jeito que devia. Davi não teve tempo de colocar os pingos nos is. Davi foi chamado por Deus para resgatar a honra de Israel, para fazer com que a poesia e os salmos fossem propagados dentro de Israel, para fazer com que Israel fosse visto pelos inimigos como sendo o povo de Deus, não somente na adoração, não somente no louvor, mas também nas batalhas. Mas ele não teve tempo de instruir o seu filho como devia ser instruído. E o reino passa para as mãos de Salomão, que é o autor desse salmo. E Salomão se vê no desespero, se vê numa situação difícil. Você sabe o que aconteceu? Está lá no primeiro livro dos Reis. Ele faz uma oração ao Senhor, dizendo: Deus, eu sou novo. E essa oração foi feita depois de Deus ter dito a ele, ter feito a ele a pergunta que eu creio que todos nós queríamos ouvir da boca do Senhor: pede o que queres, que eu te darei. Seria a pergunta que eu queria ouvir hoje da parte de Deus. E Deus sabe a quem ele faz esse tipo de pergunta. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, que você vai contar a Deus as pessoas para quem Deus fez essa pergunta. Salomão olha para o rei, Salomão olha para a sua vida, olha para o que tinha pela frente e diz: eu podia pedir ao Senhor vitória sobre os meus inimigos, eu podia pedir ao Senhor riqueza aos montes, eu podia pedir qualquer coisa, porém a única coisa que eu peço é que o Senhor me dê um coração sincero e que eu seja capaz de estar diante do povo do Senhor, porque quem parará diante do povo do Senhor? Aquele pedido agradou ao Senhor. E o Senhor disse: como não pedisse riqueza, como não pedisse a derrota dos seus inimigos, ou qualquer outro pedido em particular, mas pediste sabedoria para administrar o meu povo, eu vou te dar sabedoria como nenhum homem antes de você teve, nem depois de você terá. E de quebra, como bônus, eu vou te dar tudo aquilo que você também não pediu. Vou te dar riqueza, vou te dar vitória sobre os seus inimigos e vou te dar tudo o que você vai precisar para a sua caminhada. Salomão foi um homem ímpar. Só que no capítulo 4 do primeiro livro dos Reis, você vai ver a extensão da sabedoria de Salomão, você vai ver a extensão da grandeza de Salomão, como também outros livros da Bíblia, como Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E você vai ver que Salomão, num concurso, por assim dizer, que fizeram lá na época, ele foi achado mais sábio e mais inteligente do que Emã, Dardan e Calcol, filhos de Maom. Eu creio que fizeram um concurso. Você só sabe se alguém é melhor do que outra pessoa se você comparar, se você usar métodos ou instrumentos para medir isso. Eu creio que na época eles dispunham de algum censo, de algum concurso. Eles chegaram à conclusão, fizeram perguntas e disseram: ele é mais sábio, é mais inteligente. Os reis de todos os reinos ao redor, nações diferentes de todas as nações de Israel, mandavam seus sábios, representantes, para ouvir as palestras de Salomão e anotar o que eles estavam ouvindo, levar de volta para o seu reino, para aplicar no lugar onde eles estavam e assim serem bem-sucedidos. Perceba a grandeza, a sabedoria, o status, o know-how desse homem que nós estamos falando aqui, que foi o autor desse salmo. E a Bíblia vai dizer que ele tinha 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. E quando a Bíblia fala de princesa, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que são em maioria, a gente está perdendo hoje o número, e a gente tem que tomar muito cuidado para que elas não nos esperem ali com a bolsa na mão, com o sapato na mão. Quando eu falo de princesa, quando a Bíblia, dizendo, fala de princesa, ela não está falando de uma mulher que vai no mapa da Bíblia ou em qualquer outra
da joalheria e gasta todo o seu dinheiro para trazer para o seu corpo. Não que eu seja contra, gosto muito disso, não tenho nada contra, é claro que tudo tem o seu limite, mas não está falando de uma mulher, de uma jovem como essa, que faz isso para tentar enriquecer a sua beleza. Não está falando de uma jovem que precisa passar 1 hora ou 2 horas, ou dependendo da jovem, dependendo do evento, 5 horas no banheiro, vendo tudo que ela tem de maquiagem para usar. De uma jovem que tem um guarda-roupa cheio e diz: meu Deus, eu estou sem roupa. Que tem uma sapateira cheia e diz: meu Deus, eu estou sem sapato para esse evento. Ele está falando de princesas daquela época, meus amados irmãos, que sem nenhuma maquiagem, que sem nenhum pendente no seu corpo, teria que atender aos padrões de beleza. Você abre a sua Bíblia em casa no livro de Esther, e você vai ver que lá no reinado da Pérsia, no reino da Pérsia, para que as mulheres participassem do concurso de beleza, a ordem, até porque elas tinham que substituir a rainha Vasti, foi para que elas ficassem 6 meses tomando banho de mirra e de especiarias, e passassem mais 6 meses na casa do eunuco, se preparando para que quando elas aparecessem na frente do rei, mesmo sem nenhuma maquiagem, mesmo sem qualquer outro produto de beleza, aquilo exalasse da sua própria pele. O cuidado era imenso. Eu não estou fazendo um belo comparativo aqui das princesas daquela época com as irmãs, com as mulheres hoje. Eu só estou dizendo, mostrando para os amados irmãos e para as amadas irmãs, o porquê que esse autor disse que se o Senhor não edificasse a casa, em vão trabalhariam os que a edificavam. Ele tinha condições de falar de família, ele tinha condições de falar de casamento. 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Se ele decidisse estar um dia com cada uma das suas mulheres, ele levaria aproximadamente 3 anos para fazer isso. Se ele dissesse: todos os dias, cada dia, eu estarei com uma das minhas mulheres nas intimidades, passarei o dia com cada uma de vocês, princesas e concubinas, ele levaria aproximadamente 3 anos fazendo isso. Contudo, ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salomão tinha condições de palestrar sobre família. Salomão tinha condições tanto de conhecimento quanto da experiência de falar sobre casamento, sobre filhos. O que uma mulher precisa, o que uma mulher não precisa? Às vezes a gente reclama, na verdade, porque as mulheres, com toda a ética e com todo respeito, durante todos os meses, salvo situações especiais, elas passam por 1 ou 2 semanas, mais ou menos, de frustração e de infortúnio que nós não passamos, e nós só temos uma. Agora você imagina 1000 mulheres desse jeito. Ah não, pastor Anderson, mas as mulheres ficavam na casa, no harém, na sua casa das mulheres. Mas mulher é mulher, meus amados irmãos. Esposa é esposa. Não é só uma questão geográfica de distância, mas é uma questão social, emotiva, espiritual, de contato com testemunhas. Não é só porque eu estou no norte e a minha esposa no sul, que ela vai deixar de ser a minha esposa, que o que acontecer com ela não vai doer em mim e vice-versa. Mulher é mulher, marido é marido, filho é filho, mãe é mãe, pai é pai, ou seja, família é família. E ele desprezou aquilo que ele está agora recomendando nesse texto, quase que no fim da sua vida. Ele deu ouvidos às suas mulheres, principalmente aquelas que não faziam parte da casa de Israel, e começou a adorar os deuses delas. Se prostrou, permitiu que 2 divindades fossem adoradas na casa de Israel, e que elas só fossem banidas da adoração na casa de Israel, lá na frente, quase no final do período dos reis, por aproximadamente 200 anos. Foi ele que introduziu
Você vai me perguntar, pastor, por que nesses aproximados 20 minutos o senhor está introduzindo dessa forma? O senhor não entra logo no texto, eu estou no contexto, montando ele para que você entenda. Pregar nos Salmos não é tão fácil assim. Pregar na Bíblia, irmã Jane, já não é tão fácil, não é verdade? Mas você pregar a Bíblia Sagrada, eu repito, não é tão fácil como alguns pensam. Você pega qualquer outro livro de direito, qualquer coisa, você em base a alguns princípios de hermenêutica, de interpretação, você segue uma linha e você consegue interpretar, você conversa com a pessoa e tudo bem, mas pregar a Bíblia Sagrada não é somente com critérios humanos, com coisas humanas. Você precisa estar o tempo todo conectada com o Espírito Santo de Deus. Ele desprezou aquilo que ele está recomendando agora. Ou seja, a recomendação que Salomão faz no verso 1 do Salmo 127, ele faz tanto porque ele conhecia, porque tinha um conhecimento das Escrituras, conhecimento da lei, quanto porque ele viveu isso na carne, ele sofreu isso. Foi tanto de conhecimento quanto pragmático, quanto na prática ele pôde experimentar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que o texto aqui especificamente está querendo dizer? Ele disse: se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o construtor, ou na nossa linguagem, o mestre de obras, em vão trabalham os outros que estão envolvidos nessa construção, em vão trabalham os que são ajudantes, cooperadores, todos os que fizerem parte dessa construção. O mestre de obras, quando vai edificar alguma coisa, quando pega um projeto, pega uma construção, eu não sei se tem mestre de obras aqui, mas pastor Carlos entende, tá? Pastor Carlos também trabalha, pastor Carlos é polivalente, com bombril, com todo respeito, mil utilidades, a gente também mexe um pouquinho, mas sabe muito bem que o mestre de obras, quando é chamado para fazer, para empreender uma construção, ele primeiro analisa o projeto. Se não tem projeto, ele pergunta o que o cliente quer. Aleluia! Como será? Quantos andares? Por que isso? Não é só porque ele precisa saber para construir, mas porque, de acordo com a vontade ou o desejo de quem está solicitando, ele vai levar em consideração princípios, normas e regras da construção civil para dizer se aquilo que o cliente está querendo pode ou não ser feito do jeito que ele está querendo. Está percebendo a profundidade do texto? Ele está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, deixa eu traçar um grau comparativo aqui. Se eu conheço construtores, eu conheço pedreiros, mestres de obras, que são chatos ao construir. Eu sei que você também conhece. E se você quiser que ele faça um pouquinho a mais do que as normas e as regras permitem, ele diz: eu não faço, chame outra pessoa. Mas por quê? Porque depois, se cair na sua cabeça, ou na cabeça de quem estiver pedindo, se é que vocês sobreviverem, vocês vão culpar a mim, e isso vai manchar o meu currículo, e depois eu vou ter que fazer o ressarcimento, e depois você vai ter que gastar de novo, e até mais do que foi gasto na construção. Mestre de obras, um ser humano. Imagine Deus, como Salomão está dizendo: se o Senhor Deus, muito obrigado meu filho, se o Senhor Deus não for o principal dentro de uma casa, e quando ele fala de casa, está falando no sentido mais amplo, e principalmente da família. Se você observar no contexto dos outros 4 versículos, você vai ver que ele está falando de casa se referindo à família. Ele está dizendo que se o Senhor Deus não for o principal construtor, não for aquele que põe as mãos para fazer, aquele a quem você e eu devemos consultar na hora de fazer qualquer coisa, aquele a quem eu e você devemos recorrer, tanto na hora de construir, de edificar, de fundamentar, quanto na hora de reparar, de corrigir, se Deus não for essa pessoa, ele está dizendo: todas as outras que estiverem envolvidas, tudo o que fizermos será em vão. O que essa sociedade atual não está vendo é o que esse texto, principalmente esse texto, está dizendo. Desconsiderar um construtor
não é somente desconsiderar um profissional, mas é desconsiderar, como eu disse, princípios, normas e regras importantíssimos, dos quais de repente dependerão a nossa segurança e até a nossa vida. Desconsiderar Deus como sendo o edificador, o fundador, o construtor da nossa vida, é desconsiderar os princípios, as normas e as regras que Ele propôs nas Sagradas Escrituras, das quais dependem a segurança da nossa casa, a posteridade da nossa família, até mesmo a vida, a subsistência dela. Essa sociedade não está entendendo isso hoje. Por que uma pergunta retórica, ou seja, você não precisa responder. Por que nós, seres humanos, e principalmente nós, servos do Senhor, recorremos a tudo e a todos em primeiro lugar, e deixamos para recorrer ao Senhor só no último lugar, em última instância, às vezes, quando a corda já está apertada no nosso pescoço, e às vezes a gente nem consegue falar em tom de voz audível, a gente só para aqui dentro, porque já não tem nem mais forças para falar. Porque hoje nós temos lá, nas duas casas legislativas principais do nosso país, uma minoria, eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de direitos de família, porque nós temos, você sabe muito bem, dupla cidadania. Nós, cristãos, temos dupla cidadania, e aqueles que não são cristãos também. Nós temos dupla cidadania, uma lá em cima e a outra aqui embaixo. Aqueles que não são cristãos, ainda que eles não concordam, eles também têm duas. Uma aqui e a outra, você sabe onde é. Se eles não se converterem, não se arrependerem. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos de leis, precisamos de normas, precisamos de regras, precisamos atender princípios, precisamos atender tudo o que esteja ligado à nossa cidadania, ao nosso convívio social e principalmente daquilo que é resolvido lá no governo. A gente precisa disso. Mas por que eles estão lá? Uma minoria de pastores e de pessoas cristãs lutando contra uma maioria que despreza o que esse texto está dizendo, e a luta está quase pendendo para o lado de lá, porque o povo de Deus, durante quase que 100 anos, ou quase que 200 anos, vamos botar assim, do cristianismo mais forte dentro do nosso país, deixou de atentar para esse detalhe. Por que estão lá projetos de leis e PECs quase sendo aprovadas, e que se forem aprovadas, nós vamos ter muita dificuldade de falar o que é a família com exatidão, até mesmo com base na pós-modernidade, que trouxe o relativismo. Por que eles estão lá com todos esses conjuntos de leis e normas sendo aprovados, quase que aprovados, e nós estamos prestes a sofrer tudo isso? Porque nós sempre deixamos de recorrer ao Senhor quando fomos ver coisas relacionadas à nossa casa, à nossa família, porque essa sociedade aí fora está desprezando princípios, normas e regras propostas por Deus. Quando um filho sai daquilo que o pai estipulou, e olha que normalmente ninguém põe desgraça na sua agenda. Normalmente ninguém faz a sua agenda da semana, como por exemplo no domingo, no sábado, você faz a sua agenda da semana, a pessoa faz a agenda dizendo: na segunda-feira eu quero ser atropelado, na terça eu quero que alguém furte o meu carro, na quarta eu quero quebrar uma perna. Ninguém faz isso. Uma pessoa em sã consciência não faz isso. Mas por que quando um filho sai daquilo que a gente propõe, nós procuramos tudo e todos, ao invés de nos conectarmos com o Senhor, ler as Escrituras Sagradas, chamá-los, independente deles quererem ou não, para receber uma oração, ou então quando eles estão dormindo, por que não colocamos as mãos e dizemos assim: Deus, eu não sei o que foi dito para ele ou para ela durante todo esse dia, mas eu quero, em nome de Jesus, repreender toda a palavra de maldição, repreender todo o espírito que está tentando levar para as drogas, para a prostituição, para tudo que é de ruim. Por que a gente não faz isso? Sabe o que a gente faz hoje?
século 21, a gente pega isso aqui e conta para todo mundo. Se Deus fosse homem, pastora, nós glorificamos porque Ele não é homem. Mas se Deus fosse homem e não fosse onisciente, Ele seria o último a saber. Porque a gente procura todo mundo. Esse menino está me dando tanta dor de cabeça. Olha, amiga, eu tenho que te dizer, já não estou aguentando. Me diz aí qual conselho que você me dá. Meu amigo, olha, no meu casamento eu estou passando por isso e aquilo, eu não aguento essa mulher. No dia tal, então, até o dia tal, nessa semana, meu Deus do céu, parece que ela vira tudo que eu fugi da minha vida, o mal que eu temia me sobreveio. Jesus, olha, amigo, eu não aguento mais esse homem, só trabalho, quando chega em casa está dormindo. Mas por que não fala isso para Deus? Porque você, pastor Anderson, não fala com Deus. Não fala com aquele que é o edificador principal, aquele que tem os melhores princípios, normas e regras para cuidar da família, antes de falar com qualquer outra pessoa. E de repente você pode dizer que seja seu amigo ou sua amiga de confiança, mas com um clique vai mandar a sua história, ou vai mandar o seu momento de infortúnio para o Brasil e para o restante do mundo. Isso é perigoso hoje. Isso é muito perigoso. Eu não sei se acontece contigo, mas nós que trabalhamos dentro da linha didática cristã e dentro de outras linhas, temos a oportunidade, o privilégio de estar em muitos grupos. Temos que até silenciar, senão daqui a pouco a gente está no psicólogo. E por horas para atender os amados irmãos, horários. Mas o que é que a gente recebe nos grupos? Não é no privado, não é no grupo. Pessoa com descuido manda nos grupos. E depois diz, ai meu Deus do céu, foi sem querer, já era. Já tiraram um print, já reportaram, já passaram adiante. E daqui a pouco, quando você sai na rua, está todo mundo cochichando. Por que está todo mundo me olhando daquele jeito que a gente sabe que está falando de mim, está falando da minha cara, está falando? É porque você clicou, porque você enviou. Porque ao invés de você usar a maior de todas as conexões que foi criada por esse edificador, Deus, que é a conexão através da oração, pega em todos os lugares do mundo e até fora dele. Se você pegar um foguete lá para a NASA, pegar um ônibus espacial, tomar um ônibus espacial e sair da Terra, você ora do mesmo jeito como se você estivesse orando aqui. O salmista disse no Salmo 139, se eu tomar as asas da alva, ou se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Essa conexão não falha, é mais rápida do que essa daqui. Essa daqui, se você não sabe, vai na velocidade da luz, 300.000 km por segundo. Mas essa aqui, meus irmãos, é muito mais rápido do que a velocidade da luz.